por Allan Kardec, difundido por Chico Xavier e Divaldo Franco. Sintonize o programa A Caminho da Luz, na Rádio Cisal, todas as segundas e quintas, às 18h30. Caros amigos da Rádio Cisal, estamos iniciando mais um programa A Caminho da Luz. Um grande abraço para toda a rapaziada que está aí em seus lares nos ouvindo, né? Que essas bênçãos de luz se façam presente em todas as casas, em todas as famílias, que a gente possa ter a calma necessária para enfrentar os problemas do dia a dia, que possamos ter paciência, resignação, né? Que a gente venha saber utilizar o poder do perdão que Jesus nos ensinou. Enfim, muita paz a todos. E vamos iniciar o nosso programa cumprimentando nossos amigos aqui da Rádio Cisal, a toda a diretoria, a presidência, nosso amigo Genivaldo Silva, né, nosso operador técnico sempre presente aqui conosco. Cumprimentando os ouvintes, né, das cidades vizinhas, também daqui de Conceição do Coité, os nossos irmãos do Centro Espírita Luz, Amor e Verdade daqui de Conceição do Coité, aos amigos da Casa de Oração Bezerra de Menezes em Salgadalha, aos amigos da Casa do Caminho Jesus de Nazaré em Juazeirinho, aos amigos da União Espírita Joana de Ângeles em Tanquinho, um grande abraço para Márcio, né, e Eudes também lá presente, seu Gilmar, sempre nos ouvindo. E por falar no centro de Juazeirinho, nosso amigo Lula também sempre presente. Aqui em Coité, nossos amigos Paulo e Edna, sempre também na escuta. Um forte abraço para todos vocês. E o nosso amigo Lula pediu para avisar que nesse sábado, né, dia 14, agora, né, nesse próximo sábado, depois da doutrinária lá em Juazeirinho, vai ter o atendimento fraterno. Então, oportunidade muito boa para a gente participar de mais um trabalho, não é, Karina? É isso aí, Bruno Silva. Bem, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, adentrando os lares. Gente, a gente tem recebido algumas perguntas através do e-mail celave.coité@hotmail.com e através da página do Centro Espírita Luz, Amor e Verdade no Facebook, e também pessoalmente. Daqui a pouco nós iremos respondê-las. Mas só para ficar claro, se vocês quiserem fazer alguma pergunta e não quiserem se identificar, não tem problema nenhum. Vocês façam as perguntas, coloquem outro nome, pode colocar outro nome, não tem problema. A gente vai estar aqui, vai responder e vocês vão entender um pouco mais daquilo que vocês têm dúvida. O tema central de hoje será do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Com o subtema nos pontos 9, 10 e 11. Eu vou fazer a leitura e Bruno Silva depois vai dar uma explicadinha para vocês entenderem mais ou menos. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. É uma passagem que se pode entender pelo Espírito de Deus que dá a vida a quem quer, ou pela alma do homem. Nesta última acepção, a sequência, mas não sabes de onde vem nem para onde vai, significa que não se sabe o que foi nem o que será o Espírito. Se, pelo contrário, o Espírito ou a alma fosse criado com o corpo, saberíamos de onde ele vem, pois conheceríamos o seu começo. Em todo caso, esta passagem é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. Desde os tempos de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força, e os que fazem violência são os que o arrebatam, porque todos os profetas e a lei, até João, profetizaram. E se vós o quereis bem compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Isso está em Mateus. Se o princípio da reencarnação expresso em São João podia, a rigor, ser interpretado num sentido puramente místico, já não aconteceria o mesmo nesta passagem de São Mateus, onde não há equívoco possível. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Aqui não existe figura em alegoria, trata-se de uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até agora,
o reino dos céus é tomado pela força. Que significam essas palavras, pois João ainda vivia no momento em que os dias foram ditas. Jesus as explica ao dizer: e se vós o quereis bem compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, João tendo sido Elias, Jesus alude ao tempo em que João vivia com o nome de Elias. Até agora, o reino dos céus é tomado pela força. É outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para a conquista da terra prometida. Paraíso dos hebreus que, segundo a nova lei, é o seu ganho pela caridade e pela brandura. A seguir acrescenta: o que tem ouvidos de ouvir, ouça. Essas palavras, tão frequentemente repetidas por Jesus, exprimem claramente que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. E aí, Bruno Silva? Pois é, um excelente texto, né? Antes de começar o bate-papo sobre esse tema, um grande abraço também para nossos amigos Gleidson Ronieri, né? E Radaí, eles que são nossos grandes ouvintes também, estão sintonizados em todos os programas. Bom, esse texto do Evangelho, esse trecho, ele vem nos esclarecer que dá continuidade àquilo que a gente vem falando nos últimos programas, né? Que a reencarnação, de fato, ela tem citações bíblicas, ao contrário do que algumas interpretações as negam, né? Mas a gente vem aqui perceber que quando Jesus fala que não se sabe de onde essas almas vêm e para onde elas vão, a ideia é que nós, seres humanos, não sabemos quais as encarnações anteriores que elas já passaram, quem elas foram, né? Porque estamos numa existência presente, numa existência momentânea, e nem para onde elas vão, ou seja, o que vai depender da força de vontade delas. Ou seja, os espíritos, eles são criados simples e ignorantes, mas para chegar no estágio de ser humano, nós já passamos por N encarnações, né? Então nós não temos como saber, por exemplo, na encarnação atual, quem eu fui nessa existência, porque na verdade é um outro contexto. Então o espírito, ele vai acumulando diferentes experiências em existências diferentes, que são as diferentes encarnações. Por isso que às vezes uma pessoa vem hábil numa determinada área, né, com muita facilidade em aprender determinado ensinamento, sem nunca ter tido um curso antes, nunca ter tido um aprendizado teórico na existência atual. Então tudo isso vem nos esclarecer que de fato a reencarnação, ela é bíblica, não tem como a gente negar diante dessas explicações, e ela vem sendo estudada e respaldada através das nossas pesquisas espíritas, né? Então, ao contrário do que muitos acham que é mera superstição, que é uma mera crendice infundada, e a gente vem ver que não apenas na Bíblia existe respaldo, como também em inúmeros livros que foram descritos, porque a doutrina espírita é uma das doutrinas que mais possui livros publicados no mundo. Então é muito vasto o leque de pesquisas para se chegar a essas conclusões. Bom, vamos partir para as perguntas. Jéssica pergunta o seguinte: minha mãe desencarnou em fevereiro e meu pai não aguentou de saudade e se foi em maio. Será que eles estão juntos hoje? O livro dos Espíritos nos esclarece que os seres afins, eles se reencontram, né? A tendência é natural que eles se reencontrem no mundo espiritual, inclusive. Então, possivelmente, se o pai sucumbiu por conta de uma saudade, que a gente sabe que, na verdade, precisamos compreender que existe um momento de cada pessoa, e se um ente querido nosso parte, a gente precisa aprender a lidar com essa situação. Aquela saudade de lembranças positivas, mas entendendo que foi necessário aquela partida, é uma saudade positiva. Por outro lado, uma saudade regada a lamentos, regada a sofrimentos, depressões desnecessários, se torna uma saudade negativa. Então a gente tem que entender que precisamos superar as perdas dos entes queridos, porque é um processo natural, é um processo da lei de Deus. Mas, inevitavelmente, as pessoas que se gostam, elas tendem a se encontrar assim, do outro lado. Tiago pergunta o seguinte: a gente pode fazer pedidos aos mentores dos nossos desencarnados para ajudá-los no outro plano? Com certeza. Esses pedidos aos mentores
seria o que algumas pessoas chamam de pedir para o anjo da guarda, pedir a um espírito protetor, que faz parte daquilo que nós chamamos de prece, que pode também ser chamado de oração, pode ser chamado de reza, a depender do credo de cada um. Mas o importante é a força do pensamento, é você pensar positivamente, é levar o seu pensamento e solicitar a proteção daquela pessoa que está desencarnada para que ela tenha um amparo espiritual, para que ela tenha orientações lá do outro lado. Com certeza, esse pedido ele vai trazer uma força muito grande, um acalento muito grande para quem partiu. Camila pergunta o seguinte: tem um amigo que desencarnou há um ano. O nome dele é Cristiano. Há alguns meses eu sonhei com ele, ele estava com muita raiva. Eu perguntei onde ele estava e o tempo todo. Ele não quis me responder, me dando a entender que não estava num lugar bom. Um dia desses eu senti a presença forte dele próximo a mim, me deu uma vontade muito grande de chorar. Chorei muito por ele, não um choro de não se conformar com a morte, e sim um choro de saudade. Eu pedia muito a ele para não se vingar da esposa, para que ele seguisse o caminho que tinha que seguir. Pedi aos irmãos de luz que o encontrassem e que ele aceitasse ajuda. Desse dia em diante, nunca mais sonhei com ele. É possível que ele tenha atendido as minhas preces? A morte dele foi um acidente no qual ele estava alcoolizado. A questão do sonho, existem vários tipos de sonho. Existem os sonhos frutos de turbulência da nossa mente, do estresse do dia a dia, e a nossa mente ela cria, na verdade, aquelas imagens durante o sono, né? Porque a mente ela continua em processo de trabalho. Mas existem também os sonhos espirituais, onde os espíritos eles nos passam informações, passam mensagens, porque no momento do sono o nosso espírito, né, ele fica mais desprendido do nosso corpo físico, ele goza de uma liberdade relativa. Então nesse momento ele tem contato de fato com pessoas que já desencarnaram. E nesse instante, possivelmente, no momento do sono, o seu espírito pode de fato ter encontrado o espírito do seu amigo que desencarnou. Então, quando você pede para que ele encontre ajuda, é semelhante à pergunta anterior. Você está passando vibrações positivas e com certeza esse seu desejo fortalece ao entendimento desse espírito e fortalece também o trabalho dos mentores espirituais que o conduzam para um lugar melhor, né, para ele ser orientado adequadamente. Alexandra pergunta o seguinte: sonho com minha mãe desencarnada, só que nunca consigo abraçá-la, porque ela foge disso. Será que mandou alguns números para... Ela já mandou alguns números para mim e para minha esposa em sonhos, só que esquecemos assim que acordamos. Será algum tipo de ajuda? Às vezes ocorre, né? Como a gente falou agora há pouco dos sonhos, que são momentos em que a gente pode de fato ter contato com os espíritos. Às vezes ocorre dos espíritos mandarem mensagens, sim. Às vezes alguns enigmas, né? Às vezes alguma mensagem que a gente não consegue traduzir, a gente não consegue entender. Então pode ser de fato, né? Certamente ocorre esse contato. Agora, interessante é quando houver esse tipo de coisa, a gente sempre fazer as nossas preces, sempre pedir proteção, amparo para esse nosso amigo que nós estamos sonhando, né, no mundo espiritual, para que ele possa ser auxiliado. Então, com certeza, se a gente elevar os nossos pensamentos, até mesmo para entender melhor o que ele está querendo dizer, o que ele está querendo nos passar, fica mais fácil. Érica pergunta o seguinte: quando minha avó desencarnou, minha mãe não estava na cidade. Antes dela desencarnar, podia muito ver minha mãe. Pedia muito para ver minha mãe. Quando minha mãe chegou no hospital para ir vê-la, não deu mais tempo, pois minha avó já havia desencarnado naquele momento. Será que minha avó desencarnou com alguma mágoa por não ter visto a minha mãe pela última vez? Será que ela queria falar alguma coisa? Minha mãe sofre por isso. Veja bem, Érica, é natural que as pessoas no momento em que se aproximam o seu desencarne sintam vontade de ver as pessoas que lhes são próximas, que lhes são afetivas, né? Até mesmo por uma questão de uma necessidade de tentar se despedir, de tentar dar uma espécie de tchau para aquela pessoa. Mas nesse caso, pelo que eu pude perceber, a sua mãe, ela não teve condições de se fazer presente por morar em uma outra cidade, então não foi uma questão proposital ela não ter chegado a tempo antes do desencarne de sua avó.
Então, no mundo espiritual, sua avó ela tem todas essas orientações. Se ela, por exemplo, está triste lá no mundo espiritual por conta disso, os amigos espirituais benfeitores certamente vão orientá-las e explicar que a filha não chegou a tempo por uma questão de distância, não por uma questão de falta de vontade. Então, tudo isso pode ficar tranquila, que a sua avó certamente vai ter o esclarecimento sobre essa situação e isso certamente não vai causar mágoa nenhuma. Jefferson pergunta o seguinte: como vou poder reencontrar meu irmão que desencarnou aos 21 anos? Será que quando eu desencarnar, ele não estará encarnado? Como a gente falou muito, né, sobre essas questões de entes queridos que desencarnam, engraçado como as perguntas elas se coincidem, né? Então, às vezes acontece isso. Um ente querido desencarna há muitos anos atrás, aí quando chega o momento da pessoa desencarnar, aquela dúvida, será que vai encontrar o ente querido? Será que ele vai estar lá no mundo espiritual? Será que ele vai estar encarnado? O que acontece é o seguinte: mesmo que nesse momento em que ele desencarne, o seu ente querido esteja encarnado, ou seja, tenha nascido, já esteja ocupando um outro corpo físico, no momento do sono, ambos estão livres para confabular, para trocar informações, para tecer um diálogo no plano espiritual. Então, mesmo que seu irmão já esteja encarnado no momento do seu desencarne, quando ele estiver dormindo, o espírito estará livre para se comunicar com você. Então, independente dele estar encarnado ou desencarnado, desde que ambos mereçam essa companhia, mereçam essa oportunidade de se reverem, assim ocorrerá. Agora, quando a gente fala em merecimento, é que tem casos em que por conta do grau de faltas, né, grau de problemas que você causou para si na sua jornada evolutiva, você pode às vezes não ter o merecimento de ter esse contato com seu irmão. Por isso que é interessante sempre, independente de qualquer coisa, a gente fazer a nossa parte com relação ao bem, com relação aos ensinamentos do Cristo. Ricardo pergunta o seguinte: gostaria de saber por que não lembramos de tudo que passamos anteriormente na outra vida, após reencarnarmos novamente. É o que nós chamamos do véu de esquecimento, porque veja bem, numa encarnação anterior, você viveu um determinado contexto propício, passou por alguns sofrimentos, algumas provas propícias para a sua evolução. Aí você desencarnou. Na encarnação atual, você já está numa outra história. Por exemplo, os espíritos, às vezes, eles trocam de posições em diferentes encarnações. Uma questão que está ocorrendo hoje, né, na novela das 6, qual é o nome mesmo? Além do Tempo. É semelhante àquilo ali que está ocorrendo. Às vezes, a sua esposa hoje, na encarnação anterior, foi sua mãe na encarnação. Sua esposa na encarnação atual foi sua mãe na encarnação anterior, ou foi sua filha. Então, o véu do esquecimento é necessário para você não confundir os diferentes contextos existenciais da sua alma, porque aquela vida se passou. Então, por isso que às vezes a pessoa não se dá muito bem com seus pais, com seus irmãos, é porque às vezes em uma vida anterior, uma encarnação anterior, foram inimigos. E a espiritualidade os coloca na mesma família hoje, para que eles possam superar essas desavenças através do amor familiar. Então isso é uma prova, mais uma vez, que a encarnação ela vem facilitar o cumprimento da lei de Deus. Porque normalmente a gente fala, entre família, todo mundo precisa se amar. Então isso é uma coisa que está em nossa mente. Então mesmo aquele irmão que às vezes a gente não gosta muito, o fato de ser irmão já é uma diferença. Então às vezes o inimigo do passado são os irmãos do presente, para que de fato possa brotar o amor naquela relação. Júlio pergunta o seguinte: como saber se estou preparado para receber alguma mensagem? A mediunidade ela é inerente à religião. No seio de diversas religiões cristãs e não cristãs, existem manifestações de espíritos. Agora, cada qual interpreta ao seu modo. Nós costumamos explicar na doutrina espírita que o mais importante é a gente poder estudar sobre essa questão da mediunidade para aprendermos de fato a lidar com essas manifestações, com essas mensagens, quando elas surgirem. Então, às vezes, aquela senhora lá na roça, que o povo chama de benzedeira, que pega aqueles galinhos para rezar as pessoas quando estão doentes,
às vezes ocorre de fato ali uma questão de mediunidade. Ela recebe de fato um amparo espiritual. Só que é uma coisa pouco estudada, ela vai muito mais pelo instinto. Na doutrina espírita a gente aprende como é que se dá esse processo de mediunidade, como é que ocorre a influência do espírito em conjunto com a energia ectoplasmática do médium para que o efeito se possa ser realizado, né? Então, o mais interessante a gente falar quando é que estou preparado. Não existe assim um momento X, porque às vezes a mediunidade é tão aflorada que ela vem, independente de você querer ou não, você sente a presença dos espíritos, seja vendo, seja ouvindo, seja sentindo alguns arrepios, né? Então, a gente percebe que quanto mais se estuda, mais se facilita. Então, independente do momento da preparação, o importante é estar sempre estudando para saber lidar com aquilo. Bom, gente, finalizando aqui, passar para vocês que a partir do dia 26 vai estar acontecendo aqui em Coité, no Solave, o Simpósio Espírita, né, com o tema 150 anos do Céu e Inferno, não é isso, Bruno? Isso, 150 anos do livro O Céu e Inferno, Céu e Inferno, que foi um dos primeiros 5 livros escritos por Allan Kardec nos primórdios da doutrina, né? Tem uma importância tão grande, porque O Céu e Inferno é um livro que vem desvendar o que é realmente aquilo que nós chamamos de céu, aquilo que nós chamamos de inferno, eliminando essas figuras alegóricas de achar que o inferno é um local definido, né, onde reina o fogo corroendo as entranhas das pessoas, e que o céu, essa questão de paraíso físico, e esse livro vem esclarecer exatamente que são estágios da alma, ou seja, se a alma está bem, é como ela estivesse uma plenitude tendente ao céu. Bom, dia 26 nós contaremos com a presença de Oswaldo Coutinho e Vinícius Marques, com o tema Música e Espiritualidade. Eles são trabalhadores do Centro Espírita Deus, Cristo e Caridade da cidade de Serrinha. Dia 27, na sexta-feira, momento musical com Bruno Silva. O tema principal, Princípios da Doutrina Espírita sobre as Penas Futuras, com o expositor Marcel Mariano, trabalhador da Mansão do Caminho de Salvador. Dia 28, no sábado, momento musical com José Ailson. E o tema A Justiça Divina segundo o Espiritismo, expositor Fábio Roque de Araújo, trabalhador da Fraternidade Espírita Irmã Sheila de Salvador. E no dia 29, no domingo, o momento musical fica com a Orquestra Santo Antônio. E o tema é abordagem sobre o livro Céu e Inferno, a mediadora Suzy Barboni, trabalhadora do Centro Espírita Jesus de Nazaré de Feira de Santana. A gente vai finalizar essa noite com a frase de Jonas de Ângeles que diz o seguinte: cada um é herdeiro de si mesmo. Uma boa noite a todos, fiquem na paz. Uma boa noite a todos, a gente agradece imensamente pela atenção, né, pelo carinho, e a gente vai ficar agora com a prece de Caritas e concluir assim o nosso trabalho na noite de hoje. Fiquem todos na santa paz de Deus. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente
vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, que queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta Conheça o Espiritismo codificado por Allan Kardec, difundido por Chico Xavier e Divaldo Franco. Sintonize programa A Caminho da Luz. Codificado por Allan Kardec, difundido por Chico Xavier e Divaldo Franco. Sintonize programa A Caminho da Luz, na Rádio Cisal, todas as segundas e quintas, às 18h30. Deus te trouxe aqui para eu cantar pra ti nesse nosso reencontro. Deus te trouxe aqui a uma doce. Boa noite, caros amigos da Rádio Cisal. Estamos iniciando mais um programa A Caminho da Luz. Um grande abraço para toda a rapaziada que está aí em seus lares nos ouvindo.